Então, gente, dando continuidade, esse vídeo é a parte 3, então, sobre as explicações sobre os editais. A gente pensa que vai conseguir fazer tudo em 10 minutos, mas não consegue, né? Então, eu vou explicar para vocês a questão da vulnerabilidade social, da vulnerabilidade socioeconômica, que é muito falado na política de assistência estudantil. Então, eu tinha dito no vídeo anterior para vocês que a vulnerabilidade social refere-se às famílias, aos indivíduos com perda ou fragilidade dos vínculos afetivos, ou de pertencimento e sociabilidade, ciclos de vida, identidades em termos étnico, cultural, sexual, desvantagem pessoal resultante de deficiência, exclusão pela pobreza ou acesso às demais políticas públicas, uso de substâncias psicoativas, diferentes formas de violência vinda do núcleo familiar. Todas essas questões que envolvem a vulnerabilidade de uma pessoa ou de um grupo, não é? E esse é o público-alvo da política de assistência estudantil, as pessoas que encontram-se em alguma vulnerabilidade social ou econômica, tá? E tem alguns indicadores que os assistentes sociais utilizam para verificar essa vulnerabilidade. Então, as famílias, aí relacionadas à renda per capita, alguns indicadores combinados, né? Famílias com renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. Então, essa família realmente é muito vulnerável, tá? Uma família com per capita inferior a meio salário mínimo, com pessoas de 0 a 14 anos e um responsável com menos de 4 anos de estudo. Então, compreenderam? Uma família inferior, com per capita inferior a meio salário mínimo, crianças até 14 anos e responsáveis com menos de 4 anos de estudo. Isso é uma família bem vulnerável. Ou uma família na qual a chefe é a mulher, então as mulheres chefes de família, sem cônjuge, companheiro, com filhos menores de 15 anos e ainda essa chefe de família ser analfabeta. Então, esse é um indicador de extrema vulnerabilidade. Uma família na qual uma pessoa de 16 anos ou mais está desempregada e essa pessoa ainda tem menos de 4 anos de estudo. É uma família super vulnerável. Uma família que tenha pessoas, adolescentes no caso, de 10 a 15 anos que trabalhem. Famílias em que crianças até 14 anos não estudem, em idade de estudar não estudam. Família com renda per capita inferior ao meio salário mínimo e com idosos a partir de 60 anos. É uma família muito vulnerável. E a família com renda familiar inferior a meio salário mínimo e com pessoas com deficiência. É uma família muito vulnerável. Então, são indicadores, esses indicadores, por exemplo, aqui, são indicadores do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, e que muitos assistentes sociais se referenciam nele para poder fazer análise da documentação das pessoas, tá? Então, não é qualquer análise, sempre tem os indicadores. E tem os indicadores, por exemplo, no IFSU, a gente utiliza muito a questão do domicílio, né? Que no IBGE se refere aos serviços com infraestrutura inadequada, as pessoas que moram num domicílio em que o poder público oferece uma infraestrutura inadequada, domicílios particulares permanentes com abastecimento de água de poço, por exemplo, sem banheiro e sanitário, com escoador ligado à fossa rudimentar, ou na vala, ou no rio, no mar, ou locais que tem lixo queimado, enterrado, jogado em terreno baldio logradouro, não tem lá prestação de serviço público, recolhimento de lixo. E também domicílios onde moram mais de 2 moradores por dormitório, também é um indicador de vulnerabilidade combinado com esses outros, né? Então, o domicílio é utilizado. O parentesco, os vínculos afetivos. Então, o parentesco não é só aquelas pessoas de sangue, como se diz, né? São as pessoas, são os afetos, as pessoas que fazem parte daquele grupo familiar, daquela vida, daquela dinâmica ali, que se ajudam, que suportam
um ao outro financeiramente ou por meio de ajuda, alguém que cuida dos filhos de uma pessoa para ela poder sair para trabalhar, mesmo que não receba nada por isso. Então, esses são as relações de parentesco e de afeto. As condições de trabalho formal e informal dos membros da família. Pessoas com trabalho informal sempre vão ser consideradas mais vulneráveis, mais necessitadas do benefício de assistência estudantil. Relações de dependência econômica e afetiva. Então, às vezes o estudante vai dizer assim para nós: eu moro sozinho. Tá, mas tu mora sozinho e não trabalha, mas paga aluguel, está morando longe da tua família, paga aluguel, alimentação. Como é que tu vive, né? Então a gente verifica se realmente a família desse estudante não está ajudando ele, né? Financeiramente, ele para nós vem dizer que mora sozinho, que é independente, para não incluir a renda daqueles pais, que muitas vezes são pais bem de vida. Então, nesses casos, assim, aparece, né? Não é um estudante realmente necessitado, que precisa, que veio do interior, de outra cidade para estudar, porque tem a questão do SISU, vem muitos estudantes de fora e muitos estudantes pobres, então eles realmente precisam do auxílio moradia. O número de pessoas presentes nas relações de parentesco e dependência econômica e afetiva, também é verificado isso, né? As despesas familiares, principalmente com questões de medicação, de saúde, né? A renda familiar per capita, que é um requisito do Programa Nacional de Assistência Estudantil, não é? Mas isso não é um determinante. Os bens patrimoniais móveis, imóveis e semoventes das pessoas físicas ou jurídicas, então a gente verifica tudo, não é? Também das famílias rurais, a questão dos semoventes, né, dos animais. As famílias com apenas um cônjuge, mas com filhos pequenos. As famílias que possuem pessoas com alguma deficiência. As famílias que têm pessoas com doenças crônicas, aí tem uma portaria do governo que diz quais doenças, vocês vão ver no edital. A escolaridade dos membros da família é um revelador também de vulnerabilidade social. E a forma de ingresso no IFSU, se esse estudante ingressou por cotas, né, por algum tipo de cota. Né? E pessoas oriundas de comunidades indígenas, quilombolas. Tem questão de estudantes, a gente tem em grandes centros, estudantes são moradores de rua. Questões de imigração, meios de transporte, por exemplo, uma estudante que precisa, naquele horário, ela até mora perto da instituição, por exemplo, algumas instituições vão dizer assim, a partir de 1 quilômetro eu posso te fornecer auxílio transporte, mas menos que isso não. Mas aí o assistente social avalia, bom, essa estudante vai sair daqui de noite, como é que ela vai a pé para casa? É um perigo para ela estar indo a pé, sozinha, sendo mulher. Tudo isso é avaliado, né? Então, tem que se levar em consideração todas essas questões. Outra questão que muitas vezes acontece é a entrevista com assistente social, mas não são todas as instituições que fazem, porque na maioria o profissional não tem condições de entrevistar todos. Ele vai entrevistar alguém que ele teve dúvida, alguém que ele quer acompanhar, alguém que sofreu uma violação de direitos e o assistente social precisa encaminhar essa pessoa para um serviço, né? Então, e essas dicas finais, né? Então, pós o edital, o que costuma ter? Uma reunião com os alunos assistidos, que vão participar, que vão passar a ser usuários da assistência estudantil. Então, participe dessa reunião.